Bom dia, queridos irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos, no capítulo de número 2. Eu tenho particularmente meditado muito sobre Cristo e tenho sido confrontado pela pessoa de Cristo, visto que eu sou um pecador miserável. E semana passada eu falei a respeito de perdão, e essa semana, hoje, eu quero falar de humildade, tudo aprendido, obviamente, com a pessoa de Cristo. Carta de Paulo aos Filipenses, portanto, no capítulo de número 2, a partir do versículo 5. Esse é o primeiro hino cristão que a gente tem registrado. A gente acha que naquela época só cantava-se salmo, mas esse é um hino que a igreja depois adotou como um hino em seus cultos e também nas suas formas de adoração ao Senhor. Diz assim as Escrituras Sagradas: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui. Senhor, fale aos nossos corações por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus, estamos aqui na dependência do Teu Espírito e pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, de fato, nos impactar com essa bendita palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Como eu havia falado nas minhas meditações pessoais, eu tenho olhado um pouco mais para Cristo, coisa que eu deveria fazer sempre, né? Mas por conta da minha limitação pecadora, eu de vez em quando não consigo olhar para Cristo. E quando eu deixo de olhar para Cristo, eu deixo de aprender alguma coisa. E quando eu deixo de olhar para Cristo também, eu não possuo ou não consigo trazer características que são importantes para a minha vida cristã. E semana passada, como eu tinha falado, eu falei a respeito de perdão, e hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre humildade, baseado em Cristo, mas pela perspectiva de Paulo. Queridos irmãos, nós sabemos que Paulo escreve aos Filipenses de uma prisão em Roma. Ele estava preso e ele foi receber uma visita de um homem chamado Epafrodito. Epafrodito é mencionado no último capítulo, no capítulo 4, e ele não só foi visitar os irmãos que estavam em Filipos e trouxe algumas ofertas ao apóstolo Paulo, como também trouxe algumas informações sobre o estado da igreja naquela região, né, na região de Filipos, que era uma cidade que teve esse nome por conta de Filipe da Cesareia. Então, Epafrodito trouxe informações positivas e negativas. Positivas, a igreja era extremamente doadora, generosa, participativa na obra missionária. No entanto, que Paulo menciona isso, que é grato ao Senhor, porque não só uma vez, mas por outra vez, os filipenses haviam mandado ofertas para que o ministério do apóstolo Paulo fosse abençoado ali com provisão financeira. Era uma igreja muito ativa, muito amorosa. No entanto, parece que havia um problema de comunicação e um problema de liderança naquela igreja. A gente vê isso muito claramente pelas expressões que o apóstolo Paulo se utiliza, Tende em vós o mesmo sentimento, completem a minha alegria. A gente vai chegar nesse ponto. Depois ele começa a falar: fazem tudo sem murmuração, sem contenda, E o que vocês devem esperar e pensar deve ser tudo aquilo que agrada ao Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele identifica que a igreja de Filipos, ela tem problemas, e depois ele até
cita algumas irmãs, né? Evódica e Sintique, que elas não estavam andando de maneira concordante, né? Digamos assim, elas não estavam se entendendo. E Paulo então identifica que esses irmãos estavam passando por problema para terem comunhão. E para sanar, para curar essa falha da igreja, Paulo recorre à pessoa de Cristo. Mas repare que antes da gente entrar no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo começa o capítulo 2 da seguinte forma: existe, né, se tudo que eu estou escutando de Epafrodito é verdade, se alguma exortação em Cristo, se alguma consolação no amor, se alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, versículo 1, 2, completem a minha alegria. Então sim, o apóstolo Paulo estava satisfeito, mas não completamente satisfeito com a igreja. Ele estava feliz, mas não completamente feliz. E aí ele vem falar, de modo que vocês pensem a mesma coisa. Ele dá uma recomendação, olha, comecem a ter o pensamento semelhante. Não é um pensamento igual, porque isso é muito difícil, né? Mas que todos tenham um objetivo igual para poder vivenciar isso dentro da igreja. Que vocês sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então ele fala, olha, estejam unidos, apesar de toda a diferença, vocês precisam estar unidos, porque isso vai trazer alegria ao meu coração. Repare que Paulo não apela para uma questão de falar assim, olha, isso glorifica a Deus, porque isso já era entendido pelos filipenses. Ele recorre agora a um pedido pessoal, porque ele é pai dessa igreja. Ele chegou ali na cidade de Filipos, né, e pregou o evangelho, e grandes coisas aconteceram. Vocês podem ler isso nos Atos dos Apóstolos, principalmente aquela parte em que os cárceres, né, se romperam, e aquela situação foi uma situação abençoadora para a igreja. Então ele traz essa recomendação, que todos sejam unidos, não só unidos de corpo presente, né, de estarem participando da mesma situação, mas ele fala assim, tenhais o mesmo sentimento, o amor, que vocês sejam unidos de alma, não só de corpo, né, de alma, ou seja, que a alma de vocês estejam de fato buscando a mesma coisa, tendo o mesmo sentimento, e que vocês não façam isso por partidarismo. Então, existia ali na cidade de Filipos algumas pessoas que estavam usando da espiritualidade para poder se vangloriar, nem por vanglória. E aí ele introduz essa palavra, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Não tenhais cada um em vista o que é seu propriamente, né? Senão também cada qual o que é dos outros. Então ele introduz isso falando, olha, vocês precisam completar a minha alegria. De que maneira? Sendo unidos em todos os aspectos, no sentimento, no amor, em alma, né, na espiritualidade, na piedade. E vocês precisam também não fazer nada por vanglória, porque ao homem não pertence a glória somente a Deus. Paulo não deixa isso claro, mas é evidente que em todos os seus escritos, ele começa a introduzir esse pensamento de que todos os atos da igreja precisam evidenciar a glória de Deus. Isso foi um resgate, inclusive, dos nossos reformadores. Então, o apóstolo Paulo, ele fala assim, bom, o que eu vou trazer como exemplo para a igreja de Filipos? Quem que eu vou apelar? Para qual figura que eu vou apelar para que eles tenham tudo isso, todas essas recomendações? Né? Não é assim que a gente faz? Olha para fulano, meu filho. Está vendo? É uma pessoa boa, honesta, trabalhadora, porque a gente invoca autoridades para que as pessoas possam se espelhar nela. Está vendo o fulano de tal, está vendo, é o Beltrano, né? Ou então até negativamente, né? Olha ele, não seja como ele ou ela. Paulo agora, ele chega a evidenciar a pessoa de Cristo, porque ele quer ensinar os filipenses a respeito de humildade. E reparem, queridos irmãos, que aqui o apóstolo Paulo vai falar a respeito do estado de humilhação. O estado de humilhação de Jesus não se deu na cruz. Ele se deu no ato de encarnação.
Porque ele estar humilhado não é estar na cruz, não para Jesus, não para a segunda pessoa da Trindade. O ato de estar humilhado é simplesmente você entender que Deus, sendo Deus, Ele abriu mão da sua glória, Ele se esvaziou, que a gente chama na teologia de quinosis, o esvaziamento não da divindade, mas abriu mão de ser glorificado para se misturar com a gente, para se misturar com pessoas pecadoras, no entanto, manter o seu estado de perfeição e santidade. Isso já é um estado de humilhação. Um Deus que se torna gente. Um Deus que se mistura com pessoas, com seres inferiores. Em nenhuma religião a gente vê algo semelhante. Porque, na verdade, o cristianismo nenhuma religião é. O cristianismo é o próprio Deus indo atrás dos perdidos, né? A religião é uma tentativa do ser humano se religar ao seu Deus. O cristianismo é diferente. É o próprio Deus que se religa ao ser humano mediante a pessoa de Cristo. Mas vamos analisar aqui. Ele fala assim: tende em vós o mesmo sentimento, né? Ou seja, a mesma percepção que houve também em Cristo Jesus. E aí ele começa a explicar. Pois ele, subsistindo da forma de Deus, ao estado de humilhação, ele sendo da mesma natureza de Deus, ele sendo coparticipante ou participante, né? Também de toda a glória que Deus possui no céu, ele não julgou como usurpação, ele não teve nenhum sentimento de querer não se encarnar, muito pelo contrário, né? A gente vai falar de obediência, de ser igual a Deus, antes a si mesmo, é um ato do próprio Deus, do próprio Cristo, ele se esvaziou. Não foi alguém que sugou a sua glória. Não foi alguém que simplesmente tirou a glória. Ele fez um ato voluntário. Ele a si mesmo esvaziou. E olha só que agora começa uma progressão. Uma regressão. Eu não sei como definir aqui. Mas ele começa a descrever Jesus de uma maneira extremamente fantástica. Ele se esvaziou de si mesmo, né? A si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Reparem que Jesus ele poderia falar assim: eu vou encarnar, mas eu não vou me encarnar como um qualquer. Eu quero ir como um rei, como um príncipe. Eu quero ir com toda a beleza e glória que um ser humano da alta autoridade tem. Mas ele assumiu uma forma de servo. Imagina você podendo escolher qualquer tipo de forma para você se submeter, você se submete à forma de servo. Né? Aquela brincadeira que a gente costuma fazer, imagina um gênio da lâmpada mágica, né? Que concede um desejo a você, e de repente você fala assim: eu quero ser um servo, um escravo, um doulos, como diz o grego, né? Ninguém vai pedir isso. O próprio Jesus, ele assumiu essa natureza de servo, tornando-se semelhança de homens. Ou seja, ele abriu mão da glória da divindade para receber glória nenhuma, porque o homem não tem glória. E quando a gente vive essa realidade de que o homem é o centro das coisas, a gente tira Deus da sua realidade. E isso não é saudável. Uma igreja que tem a figura humana no centro dela é uma igreja que está doente, que deixou de analisar as Escrituras, que abandonou a pessoa de Deus, assumindo a forma de servo, tornando semelhança de homens e sendo reconhecido. Ele não brilhava mais do que os outros. Né? Jesus ele não tinha diferenciais físicos para todos olharem e falarem assim: aquele é Jesus, olha como ele brilha, olha como ele é bonito, olha. Muito pelo contrário, né? O profeta Isaías, numa profecia, ele fala que as pessoas olhavam e viravam o rosto porque tinham vergonha. Lá vem o seu rei, é esse aí? A pessoa, não é. No entanto, que essa realidade se fez mais entendida quando Jesus foi traído
e Judas teve que dar um beijo na sua face. Por que Judas deu um beijo no seu rosto? Porque as pessoas não conheciam Jesus. Ele era semelhante. Ele não usava roupas espetaculares como eram os fariseus. Não, ele era um homem comum, né? E então ele era reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, então essa é a humilhação de Jesus, o início da humilhação, tendo o clímax de fato na cruz, tornando-se obediente. Olha só, servo, mas não qualquer servo. Um servo obediente. Porque é muito provável a gente ter servos, né, tendo uma realidade lógica, pensando só, não na prática, né? Mas esse servo não ser obediente. Ser um servo rebelde. Mas Cristo foi diferente. Ele assumiu a forma de servo, mas não só um servo qualquer, obediente. Parece que Paulo, como eu falei, eu não sei se eu caracterizo como uma progressão ou uma regressão, mas ele vai afunilando, né? É servo, é obediente, mas até que ponto? Essa é a pergunta, obediente até que ponto? Até a morte. Viram? Foi afunilando, servo, obediente, até a morte. Só que ele afunila mais ainda, até a morte de cruz. A morte mais vexatória e horrenda que um ser humano poderia experimentar. Não era só a humilhação de ser colocado em evidência no monte, era dor, era também colocada a sua vergonha, porque normalmente não sempre, né? Eram crucificados nus. Embora hoje a nudez seja algo apreciado, infelizmente, né? Naquele tempo era exposto como vergonha. Vergonhosa nudez. O próprio Jesus, com a carta a Laodiceia, mal sabe que tu és pobre, miserável, cego e nu, cega e nu, né? Ou seja, todo mundo vê a sua vergonha. Então, reparem que o apóstolo Paulo, ele faz esse afunilamento a respeito da humilhação e a humildade de Jesus, e a morte é uma morte não simples. Há relatos de pensadores, filósofos, até antes mesmo de Jesus, que diziam que a pessoa que era sentenciada à morte de cruz, ela desejava ardentemente morrer antes de ser crucificado. Morrer antes de ser crucificado. A crucificação era algo extremamente vexatório e complicada, que até mesmo nos seus atos de crueldade, uma pessoa, quando ela estava muito tempo na cruz ali, os soldados, eles chegavam com um bastão e quebravam as canelas para que o diafragma fosse comprimido ali, né? O pulmão fosse comprimido pelo diafragma, e assim ele morresse asfixiado. Porque era vexatória demais. Mas Jesus não chegou a esse ponto, até para cumprir as escrituras, que nenhum osso deveria ser quebrado, né? Então o apóstolo Paulo, ele vai trazendo esse padrão de humildade de Jesus para que a igreja de Filipos replique. E aqui, irmãos, que eu quero rapidamente pensar com você. A humildade, ela não é algo de fora para dentro. A humildade é algo de dentro para fora. É muito possível alguém usar marcas nas suas vestimentas e ser extremamente humilde. É muito possível uma pessoa ter um alto grau de autoridade e ser extremamente humilde. Assim como é muito possível também uma pessoa que tem cara de piedade, mas ela não tem humildade no coração. Pelo contrário, ela é soberba, orgulhosa. Porque a gente agora criou essa tese de que a humildade ela vem de fora para dentro. Não. A humildade é algo que vem de dentro para fora. Por isso o apóstolo Paulo descreve que Jesus Cristo se esvaziou. Porque de fato a sua
humilhação, a sua humildade vinha de dentro para fora. Ele deixa como padrão. E a pergunta que eu faço para nós, enquanto igreja, é: somos uma igreja humilde? Em que se consiste a nossa humildade? Em ter cara de piedade? Em abraçar todos os membros? Em que se consiste a nossa humildade? Queridos irmãos, a humildade tem sido uma marca abandonada pelos crentes. E a humildade, ela é de dentro para fora, mas ela precisa dar um reflexo para fora. Porque eu não posso ser humilde internamente e não refletir a humildade para fora. Então eu preciso me vestir. Não, a gente está falando da gente conseguir ter o sentimento de amor, de compaixão, de estar próximo da pessoa. Tudo isso como um reflexo daquilo que Deus já fez no meu coração. Humildade é algo que a gente precisa buscar em todo momento. Mas reparem, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, ele traz Cristo como exemplo, mas ele traz a humilhação de Cristo, mas também traz a exaltação de Cristo. Versículo 9, pelo que também Deus o exaltou, apesar dele ter se esvaziado, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, então deixa bem claro que é Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Aqui é uma alusão de todos os seres viventes, a todos os seres que estão nos céus, na terra ou debaixo da terra. Isso inclui anjos e seres humanos, E toda língua e toda comunicação confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O que nós estamos aprendendo sobre humildade? O que Jesus disse: todo aquele que é humilhado será exaltado. Mas a gente inverte nos nossos dias essa realidade. A gente quer exaltação agora. Só que quem busca exaltação agora, no último dia, terá humilhação. Porque escutará a dura voz justiceira de Deus dizendo: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E corroborando com o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, lá no capítulo 5, versículo 5, vai dizer assim, na parte B, tá, irmãos? Cingindo-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. É impossível uma igreja experimentar da graça de Deus e não ser humilde. Porque o padrão é Cristo, e Cristo foi humilde, porque se esvaziou, porque se tornou servo, e não só servo, mas servo obediente, e não só servo obediente, obediente até a morte, e não só até a morte, mas morte de cruz. Finalizando, queridos irmãos, aqui, uma igreja humilde é uma igreja que tem como seu maior exemplo, não a figura do pastor, não a figura dos presbíteros, dos diáconos, ou daquela irmã piedosa do grupo de oração, não dos líderes de ministério, mas uma igreja humilde é uma igreja que tem como seu maior exemplo Jesus. Uma igreja que se espelha em Jesus, que olha para Jesus e fala: apesar da minha incapacidade, eu vou lutar com todas as minhas forças para ser como Jesus Cristo foi e como é, Uma igreja humilde é uma igreja que luta contra a soberba, pois a semelhança de Jesus foi exaltado por Deus. Um dia também seremos exaltados, recebendo a bendita palavra: vinde bendito, entre no gozo do seu Senhor. Nós precisamos ser uma igreja mais parecida com Jesus, uma igreja menos soberba,
uma igreja menos altiva no seu olhar e no seu coração. Uma igreja que de fato a sociedade olhe para nós e apesar de nós, veja Cristo estampado em cada rosto. Porque somos cristãos, pequenos cristos. É uma tarefa fácil? Não. Porque humildade significa isso, se esvaziar de si mesmo. E como é difícil a gente se esvaziar de nós mesmos, dos nossos orgulhos, das nossas pretensões falhas, dos nossos erros. Como é difícil. Mas não é impossível quando nós olhamos para a direção certa, para a direção de Jesus. Que Cristo seja, de fato, o exemplo maior da primeira igreja presbiteriana. Para você que nos acompanha, que Cristo seja o seu maior exemplo e a sua maior inspiração na busca de santidade e de piedade. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu não sei se nessa área da sua vida você precisa, de fato, de uma intervenção divina. Eu sei de mim. E eu preciso diariamente dessa intervenção do Senhor. Esse é o momento de você orar para que o Senhor derrame sobre a sua vida humildade, perdão e outras características que Jesus Cristo nos deixou como exemplo, sendo o nosso Senhor. Deus, muito obrigado por essa manhã, por essa palavra que foi exposta aos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, visita a tua igreja com teu Santo Espírito. Porque só podemos, ó Deus, de fato, sermos humildes e carregarmos fruto do teu Espírito, se nós tivermos Jesus como alvo da nossa vida. Se dentro de nós residir, de fato, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Por isso, ó Deus, nos convence dos nossos pecados, nos convence dos nossos orgulhos. Ó Deus, que nós possamos caminhar mais uma milha, que nós possamos, ó Deus, ter humildade para nos adentrarmos na Tua presença e dizermos, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Ó Deus, em nome de Jesus, ajude, Senhor, desde o mais novo na fé até aquele mais experiente na fé, porque sabemos, ó Deus, que muitas são as investidas nesse mundo, ó Deus, que nós estamos vivendo, para que o nosso orgulho seja exaltado. Mas clamamos, ó Deus, que nós possamos ser humildes e mesmo que venham as maiores dificuldades, ou até mesmo morte e morte de cruz, ou algo vexatório demais, que nós possamos manter a humildade, porque um dia nós estaremos juntamente com o Senhor, sendo coparticipantes da exaltação e glorificação que também foi proposta e dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim, agradecidos por esse Deus maravilhoso, por esse Senhor, em nome de Jesus que oramos. Amém. Recebam a bênção do Senhor, queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor bendito de Deus Pai, que as consolações e também, ó Deus, essa humildade que é proveniente do Espírito Santo, esteja sobre a vida de cada um presente, sobre cada um que está nos escutando de maneira remota, ó Deus, e sobre toda a igreja triunfante desde agora, militante e que será triunfante desde agora para sempre. Amém. Nós vamos ter alguns